Boa noite, seja muito bem-vindo ao episódio inaugural desse podcast jurídico Código Legal. Legal no sentido de que não vai ser um papo chato e legal no sentido de que a gente vai falar de lei e dessa aplicabilidade no dia a dia das pessoas, dos advogados, dos juristas, porque afinal o direito está na nossa vida o tempo todo. Esse primeiro episódio trouxe um grande amigo, vilanovense, formou comigo na PUC em 2009, 17 anos de advocacia, um advogado brilhante. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Iguinho. Como é que você está? Estou bem demais. Bem, bom demais. Eu agradeço imensamente por estar aqui, participar, pela oportunidade. E uma honra muito grande, né? Esse primeiro episódio aqui é de uma felicidade muito grande para mim. Felicidade é minha. 17 anos e o Vila não subiu? Ainda não. Não? Essa é uma parte da história que a gente deixa para lá. A né? gente prefere não comentar. Passaram-se 17 anos e o Vila está lá na Série B, né? Exatamente. Quem sabe um dia o pessoal deixa a gente ir lá para aquela diretoria do Vila Nova para poder ajudar e trazer visão empresarial para dentro do clube, né? Exatamente. Mudar o clube de patamar, né? Exatamente. Luiz Gustavo, muito bom ter você aqui, eu fico muito feliz. Essa é uma ideia que eu tive a partir de uma observação de mercado. Eu percebo que a advocacia, apesar de ela gerar muito valor para a sociedade, apesar de a gente ter muitos recursos, às vezes fica ali remetido somente à nossa bolha, aos advogados, às pessoas que vivem direito, e o direito não precisa ser chato. A gente consegue conversar o direito de uma maneira bacana e, principalmente, mostrar para as pessoas o que elas estão perdendo de não utilizar a ferramenta no tempo adequado. Então, muito obrigado por aceitar o convite e estar comigo nessa noite. Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, para o público, para quem não te conhece. Tá certo. Bom, Diego, vamos lá. Minha trajetória, formei em 2009, né? Formamos em 2009 na PUC. E a minha primeira ideia para fazer o direito, para fazer esse curso de direito, na verdade, não tem nada a ver com advocacia, né? Meu sonho era ser político. Ah, é? Aí eu queria conhecer mais sobre lei, sobre o direito em si, e achava bacana, né? Pela minha paixão por leitura. Só que, no meio dessa história, ali pelo quarto período de faculdade, eu comecei a estagiar no escritório de advocacia. E isso, lá de Bauru. E ali eu acabei me apaixonando pela advocacia, né? Então, de atuação, se for contar estágio e advocacia, já vão para 22 anos de advocacia. Que legal. Então, e de 2011 para cá, atuando mesmo como advogado, né? Como diz o pessoal, de carteirinha e tudo. Então, atuando aí como advogado, tive meu escritório, já tive a experiência de ter escritório, já tive a experiência de trabalhar para os outros advogados, e hoje tenho a sociedade, um escritório com outras sócias, e que a gente já toca há bastante tempo aí também. Vocês têm uma caminhada boa, um escritório muito respeitado, inclusive parabéns pela atuação. Qual que é o nicho lá do escritório de vocês? Qual que é a atuação? Diego, lá nós atuamos preferencialmente, assim, vou colocar para você, em torno de 80% das nossas demandas, dos nossos cases, são relacionados a produtores rurais. Sim. Mas também atuamos com empresas e pessoas físicas, mas também destinado a este ramo empresarial. E é um mercado extraordinário, né? Porque hoje, acredito que a agropecuária ela movimente aí quase 25% do PIB do Brasil. Exatamente. Ou mais. Ou mais. O que é interessante, um fato muito bacana, é de que durante a pandemia do Covid-19 foi um dos únicos setores que não parou. Na verdade, foi o que sustentou, né? Foi o que sustentou. E que por muito tempo, desde então, tem sustentado, apesar de todos os reveses que o setor atravessa. Seja pelo preço das commodities, seja pela dificuldade de comercialização desses produtos, seja pelas intempéries climáticas. Então, apesar de todos os problemas, o agro ainda segura boa parte do PIB desse país. Legal, e agora a gente vai falar disso, porque você trouxe uma informação importante, e fazendo algumas pesquisas eu identifiquei que no ano passado foi recorde na busca de produtor rural
ao acesso da recuperação de empresas, justamente porque eles tiveram esses reveses comerciais e não tiveram a capacidade de sustentar. Luiz Gustavo, olhando para a sua trajetória, olhando para tudo que você construiu até hoje, você consegue trazer para a gente quem era você ali no início? O que você achava do direito? O que mudou de lá para cá? Muda muita coisa, né? A experiência, a maturidade, ela transforma bastante, tanto o nosso ideal pessoal quanto profissional. E eu posso dizer que ali, quando eu comecei, era mais um jovem sonhador, né? E acreditando no direito de uma forma de que talvez uma visão mais até, vou dizer assim, egoísta, de pensar naquilo que me traria prosperidade, me traria algum retorno. E o bacana é entender hoje com a minha cabeça, com a minha maturidade, de que a minha função vai muito além disso. Não é sobre simplesmente um transformação econômica minha, mas a transformação que eu gero nas pessoas que passam pelo meu caminho, né? Então, é a capacidade que eu tenho, a possibilidade que eu tenho de transformar a vida dessas pessoas em que sentido? Porque nós advogados trabalhamos com o problema das pessoas. Nossa, as pessoas nos procuram não como uma solução, não é, por exemplo, a gente não é vendedor de picolé, que é uma das melhores coisas do mundo. Você vai lá e entrega, a pessoa sai feliz. Na verdade, a pessoa, se ela está procurando advogado, é porque normalmente o problema já está bastante grande. Então, é, eu vejo dessa forma a advocacia hoje. É uma solução de problemas, na verdade, é trazer um alívio psicológico, um alívio financeiro para as pessoas e que pode, sim, resguardar patrimônios, resguardar famílias, resguardar legados, e isso traz uma responsabilidade muito grande para o que eu tenho que fazer. E quando a gente está estudando lá na faculdade, a gente vê um monte de terminologia em latim, e uma das primeiras que a gente aprende é o tal da lide, né? Que é essa briguinha, né? Você puxa para lá e eu puxo para cá. E realmente, quando a gente olha para o direito, quando a gente está na academia, a gente tem essa impressão de que nós vamos tratar um ramo de conhecimento. Só que na prática a gente percebe que não é isso. Quando um advogado é acionado, o problema já existe e a partir daí a gente tem que entrar para entregar essa solução para o nosso cliente e ajudar ele a não perder patrimônio, às vezes não perder a vida e sustentar algo que seja bom para ele. Sim, sim, claro. E assim, E tem um peso nisso, né? tem um peso, uma responsabilidade muito grande, né? Tem até um dito popular que o que você não pode mentir é para médico, advogado e contador, né? E é uma coisa bastante interessante porque o advogado realmente carrega essa responsabilidade, a gente traz essa cultura para o nosso escritório. A gente tem um mantra, vamos dizer assim, dentro do nosso escritório, que é a gente faz para o nosso cliente aquilo que a gente gostaria que a gente fizesse para nós mesmos. Por quê? Porque a gente, volta a dizer, quando a gente trabalha com produtor rural, muitas das vezes a gente não está trabalhando com papel, a gente está trabalhando, obviamente, com pessoas. Mas a gente está trabalhando, além de pessoas, nós estamos trabalhando com o legado daquelas pessoas. Quando a gente fala de produtor rural, mais especificamente, quando a gente fala do imóvel rural deste produtor, carrega ali a história de 5, 6 gerações. Então, o cuidado que a gente tem que ter ao tratar destes problemas que vêm para nós, traz uma responsabilidade, traz uma necessidade de coerência muito grande. Isso é tão legal, porque assim, muitas pessoas elas imaginam que o profissional liberal ele não pode ver a carreira como uma empresa. Só que quando eu vou escutando, né, você falando do produtor rural, da responsabilidade, não tem como eu não enxergar a empresa nisso. Porque, por exemplo, quando você vai montar uma empresa aqui, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ter a escuta ativa. Exato. Porque não adianta eu construir um produto para mim. Eu tenho que construir um produto para alguém que queira um problema resolvido. A partir daí, você me diz que essa pessoa que eu tive a escuta ativa, ela é o centro do meu negócio, que também tem tudo a ver com a empresa, porque o foco é no cliente. E a gente observa que as grandes corporações, as grandes empresas que tiveram um foco no cliente, eles têm a sua relação mudada. Eu lembro até do Bezos, não sei se você conhece essa história, o Jeff Bezos é o cara que muda a forma como a gente vê e-commerce.
né? Ele foi a primeira pessoa que trouxe o marketplace e colocou tudo dentro da Amazon. Além daquela experiência maravilhosa de eu comprar sem querer comprar, porque eu apertei ali e já puxou a compra, o que ele fez? Ele permitiu que cada produto tivesse ali embaixo comentários e nota do produto. Só que quando ele traz essa ideia, todo mundo do conselho, inclusive, fala, não, isso aí não tem nada a ver, Bez. Ele, por quê? Não, se a gente coloca aqui a nota do produto e comentário, se o produto for ruim, o pessoal não vai comprar. Se a nota for ruim, o pessoal não vai comprar. Ele falou, é exatamente isso, porque se o produto for ruim, a gente tira ele do nosso e-commerce. Olha a visão do cara. Então, eu não tenho dúvida de que em nada que você vá fazer, o cliente não deva ser o centro. Não, pelo contrário, o olhar é nele mesmo. E olhando para esse peso da responsabilidade, você se lembra de algum episódio que você sentiu esse peso mesmo? Que você viu alguma história sua, próxima, onde você falou, não, realmente, o direito ele pode mudar totalmente a vida da pessoa. Poderia citar aqui vários, então, desde minha atuação antes mesmo de direcionar o produtor rural, eu lembro de um caso muito emblemático, que eu conheci um senhor que mora ali em Aparecida de Goiânia, e, rapaz, um senhor que muito humilde mesmo, e ele estava numa plataforma de ônibus e o ônibus se afastou da plataforma, ele caiu entre a plataforma e o ônibus passou em cima da perna dele e ele perdeu a perna. Uma coisa trágica, ele já era uma pessoa humilde que precisava. Então, assim, a gente coloca o coração ali, né? Eu tenho casos mais recentes de, por exemplo, de um cliente em que ele comprou um imóvel de um banco, tudo certo. Mesmo para nós advogados, estava tudo maravilhosamente Nós certo. cairíamos nisso. Cairíamos fácil. E gastou toda a poupança dele, vamos dizer assim, de uma vida dedicada ao trabalho de vigilante. Ele gastou, adquiriu este imóvel, que era só um lote, construiu, edificou, fez 2 casas, colocou para aluguel, e aí, lá para as tantas, me aparece um processo de recuperação judicial, tornando ineficaz a venda para ele. É assim, é uma história da vida dele, ele gastou a poupança dele naqueles imóveis, e agora ele simplesmente ia ter que devolver para a empresa. Então, numa situação que ele, como uma pessoa média, não tinha a mínima condição de saber o que ia acontecer. Então, são casos, são fatos, trazendo 2 aqui para você, mas são 2 fatos, assim, que me recorda bastante, assim. Tem vários outros dentro dessa categoria que eu poderia citar aqui, e que tem peso, seja valores pessoais das pessoas enquanto valores familiares. Então, assim, a advocacia ela traz esse peso, essa responsabilidade, principalmente quando a gente dá um rosto para o caso. E assim, hoje, você é um advogado experiente, né? Há mais de 22 anos trabalhando. Como é que você faz, Luiz Gustavo? E essa pergunta nem passava pela minha cabeça, mas você falando aí é impossível não fazê-la. Como é que você faz para separar o emocional do prático, do jurídico? Porque é difícil. Humanamente é difícil a gente ver a dor de um cliente e não compadecer e não falar, não, agora essa briga é minha também. É difícil separar. Ainda hoje, alguns casos, a gente acaba não separando, sabe? Em alguns casos, a gente leva para o lado emocional esse mesmo do imóvel que eu te falei e acaba que eu levei também as dores. Eu lembro de fazer a sustentação oral perante os desembargadores e falar para eles, falar assim, olha, esse caso aqui eu tenho um caso pessoal para mim, porque me dói ver uma pessoa gastar tudo que ele conquistou na vida e simplesmente ter que devolver este imóvel. Há tantos outros casos nesse sentido, mas a gente tem que aprender a separar e não absorver essas pancadas, né? É lógico que é muito importante a gente trazer um sentimento ali, principalmente, digo mais, o advogado, dependendo, se for para uma sustentação oral, na verdade a emoção até conta bastante. Conta bastante para você acabar convencendo os juristas. Porque também, dentro de outro mantra que a gente tem do escritório, nós advogados somos a voz do nosso cliente perante o juiz. Sim. Porque ele não tem a oportunidade de falar com o juiz. Quem vai fazer isso somos nós. E agora eu te faço uma pergunta importante.
Você falou de tudo, o advogado é a voz do cliente perante o juiz. A gente tem um ius postulante, que é esse direito de representar em juízo. Isso a IA nunca vai substituir, né? Não, jamais. Há muita discussão e, lógico, a gente tem que pensar sobre como que vai ser esse papel da IA nesse meio jurídico, mas há esse toque refinado que a IA não vai poder trazer. Principalmente em demandas complexas, há uma personalização daquilo que vai ser, que você precisa trazer ao processo. Então, uma solução jurídica dada, ela não é uma equação matemática que já vem pronta. Ela se adequa a cada caso. Então, a possibilidade da IA pensar cada caso com as nuances de cada caso se torna difícil. Mesmo que você dê os comandos corretos, eu entendo que é muito difícil trazer essa personalidade para o caso. Entendeu? Eu particularmente amo IA, eu entendo que realmente é um caminho sem volta, não tem Sim. como a gente viver sem a IA, mas ela traz produtividade, com certeza ela traz produtividade. Às vezes uma petição que você demoraria 2, 3 dias fazendo, utilizando uma ferramenta como essa, você consegue fazer em um dia, só que ela nunca vai ter esse poder de conversar com o juiz, fazer um despacho, entender a nuance de um caso e principalmente agir com responsabilidade, porque se a IA erra, ela não tem responsabilidade nenhuma. Ela só vai falar assim: desculpa, doutor. Fazer. Muito bom. Luiz Gustavo, falando um pouco do produtor rural, eu queria até contextualizar aqui antes, porque a gente não vive um momento muito fácil no Brasil hoje. A gente percebe que o crédito ele está cada vez mais escasso, os juros estão altos, a maior inadimplência que já ocorreu no Brasil. Nós vemos também muitas empresas fechando. E quando eu olho para o brasileiro médio, justamente pela nossa história de vida, pela forma como a gente foi criado, geralmente de origem cristã, a gente tem muita vergonha de dever. Sim. A gente tem muita vergonha de ter o nome negativado. E quando a gente pega ali no ensinamento cristão, né, onde sofrer, suportar, resistir é uma virtude espiritual, a gente quer trazer aquilo para a vida material. E o pior, a gente escutou muito lá na infância uma frase que acaba com a gente, que é: o pobre, a única coisa que ele tem é o nome. Com esse contexto, você percebe que muitos empresários, às vezes, empresários que eu digo produtor rural, porque você tem essa experiência, às vezes eles perdem um patrimônio de uma vida, às vezes eles perdem fazenda, às vezes eles perdem carros, veículos, justamente porque eles fazem essa confusão e ao invés de ter uma decisão estratégica, eles têm uma decisão moral que prejudica ele? Vejo trabalhando nessas duas áreas, tanto com empresário quanto produtor rural. Eu vejo que o produtor rural ainda tem mais essa dificuldade, e é uma Porque é um frase, homem é sistemático, um né? homem simples, sistemático, é um homem que, como muitos dizem lá no escritório, doutor, a coisa comigo era no fio do Fio do bigode. bigode, Então, e outra frase que ele falou muito, você falou muito bem, que eu ouço muito no escritório, doutor, o que a gente tem é o CPF. O que vale para nós Que é o vale é o CPF. meu nome. Exatamente. Então, assim, vejo que muitas das situações, e aí, principalmente nessa lei do bigode, nessa lei que eles têm entre eles, do fio do bigode, acaba que eles ficam muito prejudicados. Muitos aparecem lá com compra de terra de valores significativos que não tem um documento, foi tudo do fio do bigode. E aí nos procuram já para dar uma solução para um caso que às vezes já está complicado ali. Então, exatamente, eles preservam muito essa questão moral. Lógico, o produtor rural também está se tornando profissional. Que bom. Profissional. Ele tem trazido mais um profissional de contabilidade junto com ele, um profissional do direito junto com ele. Ele está entendendo a necessidade de se prevenir e não remediar.
Eu percebo que realmente existe esse profissionalismo, até porque isso vai passando de geração para geração, né? Então, vem uma geração mais jovem que teve acesso à faculdade, que tem acesso à internet, e já começa a implementar essa visão. Inclusive, nós estávamos conversando agora há pouco, teve uma mudança significativa na lei a partir de 2020, né? Sim. Que, inclusive, ela permite agora o CPF ter acesso a esse instituto tão poderoso que é a recuperação judicial. Fala um pouquinho. O que acontece, Diego? Essa lei foi modificada, se eu não estou enganado, foi em 23 ou 20 de dezembro de 2020. Foi bem no final, no último dia legislativo de 2020. E aí, o que ela possibilitou? Ela possibilitou ao produtor rural, pessoa física, poder pedir essa recuperação judicial. É lógico que há alguns requisitos. Dentro desses requisitos, ele tem que constituir uma empresa produtora rural, no qual ele esteja habilitado a pedir essa recuperação judicial. Além disso, ele tem que comprovar esta regularidade de exercer essa atividade rural há pelo menos 2 anos. Então, assim, há uma série de requisitos, ali do artigo 48 e 51 da lei de recuperação judicial, que ele tem que preencher para fazer esse pedido de recuperação judicial. A medida, eu vou falar para você, é uma tábua de salvação que veio ao produtor rural. Olha que legal. Por quê? Porque até então o produtor rural, ele estava, vamos dizer, sem possibilidade de negociar com um banco, com uma instituição financeira, com uma cooperativa, com uma revenda, em pé de igualdade. Porque eles sempre trabalhavam com garantias. Porque a gente só pressiona o banco quando a gente para de pagar, né? Quando para de pagar. E olhe lá. E olhe lá. No caso do produtor rural, nem assim, porque normalmente, como as dívidas são altas, tem uma garantia. Perfeito. Então acaba que eles ficavam na mão. E eu vou falar para você assim, o produtor rural, eu brinco que é o homem que tem mais fé. Pelo seguinte, ele pega o dinheiro, principalmente, obviamente, assim, mais o lavorista, porque ele pega o dinheiro, enterra debaixo da terra, sendo redundante mesmo, em terra, e tem que torcer para chover ou parar de chover para criar o pé de dinheiro, que seja a soja, que seja o gergelim, seja... E conta com muitos elementos que não estão no controle dele, né? Exato. E aí ele chega no banco já com uma condição já difícil. Então, antigamente não tinha muito o que se fazer. Agora, com a recuperação judicial, não, os bancos, enfim, as instituições cooperativas, elas começaram a entender que o produtor agora tem uma força de negociação. Tanto assim que existe um grande lobby para que esta lei seja... Há a previsão dela ser alterada por conta disso. Perfeito. E a gente percebe que, por exemplo, no último ano, né, pedido de recuperação judicial do produtor aumentou em 500%. Então, isso significa realmente que é uma inteligência desse produtor, que é uma inteligência desse empresário que até então ficava restrita a não usar a ferramenta. E a gente falando de recuperação judicial aqui, esse instituto ele nasceu ali mais ou menos quando a gente estava na faculdade, né? Exato. A lei de recuperação judicial ela nasce em 2005. Eu lembro muito bem das nossas aulas do nosso professor Rubens, né? Exatamente. Mestre em Direito Empresarial, vilanovense, que esteja com muita saúde. E o professor Rubens, ele explicava com muito amor a recuperação judicial, porque ela tinha acabado de substituir algo antigo e antiquado, que era o tal da concordata, lembra? Exatamente, lembro. Nós não vivemos a tal da concordata. E aí ela vem, enfrenta a concordata, porque a concordata ela vai tudo ao contrário do que deve ser. E a recuperação judicial ela visa a continuidade da atividade empresarial, ela visa a economia. E aí eu não sei se você vai lembrar de uma história que ele contava, e eu acho que ele não lembrava, porque ele contava toda a aula e era bom demais ouvir dele. E aliás, é uma das melhores oratórias que eu já vi na minha vida e eu aprendi muito com o professor Rubens. E ele contava que o Instituto da Recuperação Judicial, ele nasce de um movimento, inclusive aqui de Goiânia, que é o caso da Incol. A Incol era uma grande construtora aqui em Goiânia, que ela foi levada à falência. Então, na lei da concordata, não existia o Instituto da Recuperação Judicial. Você decretava falência e depois via no que dava. Só que qual que foi o problema ali? A Incol, na época, Luiz Gustavo, ela tinha 700 imóveis para serem entregues. E o que foi o pior? Depois que resolveu todos os problemas, identificou que ela tinha mais ativo do que passivo.
falou, erramos. Então, ela foi essa mola propulsora para mudar a legislação e hoje, antes de você ver decretada a falência de um empresário, ele tem essa oportunidade, que é o que você acabou de ensinar para a gente aqui, que é apresentar um plano de recuperação judicial onde ele consegue organizar a vida e, quem sabe, voltar a gerar lucro e defender o patrimônio dele. Sim, sim. A recuperação judicial ela vai ser um instituto extremamente necessário. Para quê? Para essa reestruturação, como você falou muito bem. É aquele empresário que está passando algum tipo de dificuldade, empresário, produtor rural, que está passando aquele tipo de dificuldade momentânea. Às vezes vem de uma sucessão de erros administrativos, financeiros. Mudança de governo. Mudança de governo. Para o produtor rural, especificamente, que é a área que eu atuo, os impactos, sejam do preço da commodities, a dificuldade de comercialização, impactos da guerra da Ucrânia, petróleo, agora a guerra dos Estados Unidos com o Irã, para você ter uma ideia, estava faltando combustível para se colher agora. Diesel está R$10. Está impraticável. O preço que o produtor vai ter, o lucro que ele vai ter, é uma margem muito pequena. Então, eles ficavam sem ter o que fazer. E agora, com a recuperação judicial, possibilita que eles se preparem durante um tempo, eles se organizem e consigam sair lá na frente, consigam se reerguer, consigam se reestruturar e voltar normalmente para a atividade. Eu, particularmente, acredito muito que esse instituto deveria ser mais falado, sim, sabe? Porque é um gás. Às vezes a pessoa construiu uma vida, construiu uma empresa, ela começa a ser pressionada e eu, como eu sou, né? Eu sou empresário, estou empresário, eu sei que empresário, Luiz Gustavo, ele não tem medo de processo. Não é porque eu sou advogado, não. Mas empresário não tem medo de processo. Por quê? Para você ser empresário, naturalmente você tem que ser um cara aguerrido. Você tem que ser um tomador de risco. Você tem que ser um cara doido. Por quê? Porque se não for, é mais fácil trabalhar para os outros ou passar num concurso público. Então, naturalmente, o empresário é mais doido. O que o empresário teme? Caixa. Ele teme caixa. Alguma coisa que fala de travar o caixa dele, fala, não, aqui é perigoso. Não, E é exatamente nesse momento que ele toma as piores decisões. Eu convivo com o gerente desde que eu sou criança. O maior erro que o empresário pode imaginar é que o gerente é amigo dele. Amigo dele. Né? Isso aparece muito. Quantos clientes que você já viu aí que o cara não estava conseguindo pagar, ao invés de ele parar de pagar para negociar, ele foi lá e fez uma outra dívida para pagar a anterior, sim. E vai virando uma bola de neve. Exatamente. E o que é interessante, e aí é um alerta que eu faço, porque está no boom da recuperação judicial, principalmente para produtor rural. Como você bem disse, a mudança é recente. Os primeiros julgados está se tendo agora. Em média, está durando quanto tempo um processo desse, doutor? Olha, isso depende muito do tamanho da recuperação judicial, mas se você leva ali do começo até a Assembleia Geral de Credores, você está levando ali em média um ano e meio. Olha que legal, é rápido. Aí depois nós temos a questão da homologação deste plano, que aí leva um tempinho a mais por conta dos recursos, mas ainda assim é viável. Mas a ferida está estancada, né? A ferida está estancada. Mas não é um procedimento que vale para todo mundo. É lógico, aparece lá no escritório, a gente faz uma análise, porque a recuperação judicial, ao contrário de que muitos profissionais do direito andam veiculando, não serve para todo mundo. Não é um instituto que vem para salvar todo mundo. Ele tem que se adequar, tem os regramentos legais que ele tem que obedecer e tem que ver se enquadra. Além disso, tem que ver a condição, como você bem disse, fazer essa análise, por exemplo, você me disse, essa da Encol. Se você faz uma análise de um produtor rural que ele tem um ativo muito maior do que o passivo, por mais que seja uma dificuldade momentânea, não faz muito sentido ele ter recuperação judicial numa primeira análise. Lógico, a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada, mas a princípio não parece ser o caso para ele. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem muita gente sugerindo isso como uma tábua de salvação para todo e qualquer caso, e não é assim que funciona. Ele tem que se adequar àquilo que é o regramento legal e tem que ver se a atividade dele, o fluxo de caixa, questões de balancete, demonstrativos contábeis, se dentro daquilo ali preenche os requisitos. Se ele tem até energia, né, doutor, para tocar um processo como esse, né? Importante. Se ele tem energia, se ele tem ânimo, se realmente aquele negócio ainda faz sentido para ele. A recuperação judicial é muito, muito custosa, seja financeira,
seja emocional para o produtor ou para quem que você quer que seja, porque é muito difícil. Você vai congelar ali, tudo bem, você vai congelar as dívidas, os juros e multa, mas você vai ter esses credores batendo na sua porta o dia Sim. inteiro, né? Então, é uma questão que tem que se preparar. Só que se você contrata um bom advogado, deixa ele resolver o problema. Exatamente. Vão encher o saco dele o dia inteiro, vão ligar para ele. E diferentemente de outras profissões, o advogado ele vive no caos, né, doutor? Sim, no caos. No caos. A gente vive de solucionar problemas. Se não tiver um problema cedo, não tem honorários entrando. Né? Não tem. E é muito bom conversar com isso. E pegando esse gancho aqui, o que o direito te ensinou sobre pessoas? Porque a gente falou bastante de gente, a gente falou desse medo que a gente tem de ter um nome sujo, a gente falou da coragem, a gente falou sobre comportamento. O que o direito ensinou sobre gente? Porque eu acredito que lá no início a gente era um pouco ingênuo Sim. em relação a pessoas, né? Sim. Ensinou coisa demais, né, Diego? Assim, se fosse falar o que o direito ensinou sobre pessoas, a gente acho que gastava o episódio inteiro. Mas ele ensinou que a gente consegue achar ali, neste meio, pessoas que... Histórias, na verdade. Não digo só pessoas, mas histórias que nos inspiram. Isso é o principal que a gente leva. São histórias que nos inspiram. Histórias de superação, histórias, principalmente de superação, porque se procura a gente é porque tem algum problema. Então, normalmente, eles já não é a primeira vez, principalmente empresário e produtor, não é a primeira vez que ele está passando por um problema, né? Se ele não está passando por esse problema a primeira vez, então ele tem alguma história de superação para nos contar. E toda história de superação nos dá um ensinamento que o banco da faculdade não dá. Aliás, eu acho tão brilhante a sua fala, Luiz Gustavo, porque assim, ó, se você não tem nenhuma história de superação, você não está vivendo direito, né? Porque se a gente for trabalhar os vícios e as virtudes, mas olhando principalmente para as virtudes, não existe virtude numa vida linear. Sim. Né? Inclusive, quando a gente olha até para o arquétipo dos heróis, a gente vai ver que o herói era alguém que não queria fazer aquilo. A partir do momento ele se vê num dilema, ele encontra um mentor, esse mentor entrega uma expertise para ele é derrotado, depois ele aprende e volta mais forte. E essa é a vida real. E realmente eu fico impressionado quando a gente pega pessoas simples e elas conseguem mudar de vida, elas conseguem ganhar dinheiro, elas conseguem construir patrimônio e realmente queima no coração da gente para a gente continuar trabalhando e fazendo. Sim. Muito bom. Vamos falar de polêmica? Ixi, vamos lá. Bora lá? Mais do que o Vila não chegar na Série A? Essa aqui é bem melhor. Vamos lá. Na sua visão, doutor, o marketing jurídico, ele está protegendo a advocacia ou ele está limitando o crescimento dela? Boa pergunta, Diego. Boa pergunta. Eu vejo que, do meu ponto de vista, logicamente, não querendo longe de ser o dono da razão, pelo contrário, é só um ponto de vista, eu vejo que o marketing jurídico está limitando a atuação da advocacia, né? Eu vejo, se a gente faz um comparativo com outros cenários de países na questão jurídica, você pega os Estados Unidos, por exemplo, em que o marketing... Você até contou que você fez uma viagem para os Estados Unidos e você estava lá à toa e estava vendo propaganda de advogado o tempo todo. Propaganda de advogado. E assim, além de ser informativo, porque, por exemplo, nessa propaganda que eu vi, era uma coisa que atingia muita gente, assim, era a respeito de uma medicação, e o efeito que essa medicação causava, inclusive sua relação com autismo em crianças, e parecia lá a propaganda e o telefone do advogado embaixo. Além de tudo, era informativo. O marketing jurídico, eu entendo que a advocacia é uma profissão como outra qualquer, e há mercado para todo mundo. O que se destaca é um bom profissional. Então, e o direito, até voltando a uma coisa que você falou, que advogado que para mim se destaca, principalmente na área empresarial e rural, é aquele que entende o negócio do seu cliente. Não é o que entende de lei, porque de lei todo advogado deveria, por obrigação, saber. A IA está entendendo muito melhor de lei do que a gente, né? Ela sabe todas as leis e todos os códigos. Apesar de vez em quando ela inventa jurisprudência. Sim, nisso ela é boa. Mas eu vejo que esse marketing ia ajudar, principalmente quem está no começo. Quem está no começo precisa muito. Eu já fui um jovem advogado, você já foi, a gente já passou por isso.
A gente não tem, se a gente não tem um familiar que é um advogado renomado, a gente tem uma barreira a vencer. E essa barreira a gente conseguiria vencer com uma dificuldade menor, posso dizer, se esse marketing jurídico fosse aberto, né? E aí abriria mercado para todo mundo. E eu acho que, apesar de ser um número absurdo de advogados, seja em Goiás, seja no Brasil, mas há mercado para todo mundo. Com certeza. Eu acho essa pergunta super interessante porque ela revela uma realidade que às vezes a gente não enfrenta. Tudo é marketing, e marketing é tudo. E, por exemplo, quando a gente inicia ali na faculdade, às vezes a gente está ali ainda no romance pelo direito, né? A gente ama demais o direito. Parece que é até pecado a gente falar em ganhar dinheiro com a ferramenta que é o direito. Só que quando você vai vivendo, você entende que a advocacia ela é como uma empresa qualquer. E quando eu olho para todos os escritórios que ganham dinheiro, qual que é a diferença dele em relação aos que não ganham? O posicionamento como empresa. Então, o escritório que ele tem um processo de venda definido, ele tem uma comunicação clara, ele sabe fazer um pós-venda, ou seja, ele trata aquilo ali dentro de um processo para poder gerar valor e gerar receita. E aí, eu desdobro o marketing jurídico aqui em 2 problemas. O primeiro problema que eu quero trazer aqui, doutor Luiz, é justamente essa falta de um apoio da faculdade em formar homens de negócio. Não existe nenhuma matéria, nenhuma grade, nenhuma prática clínica, nada que forme um bacharel em direito e um homem de negócio. E quando ele sai dali, ele sai muito cru para o mercado. Sim. Então, essa é uma dificuldade. Além disso, eu percebo que muitos colegas, na verdade, eles utilizam a regulação da OAB também como um escudo. Sim. Então, às vezes, eu tenho medo de me expor, às vezes eu tenho vergonha. Às vezes eu não domino o direito como eu gostaria e fico ali naquela coraça da verdade, ao invés de colocar a cara para bater, ao invés de mostrar quem é, falar a verdade, receber crítica que é normal. E às vezes ele está usando isso para poder não fazer o marketing e a partir daí ele não tem resultado, só que ele tem uma muleta para justificar a falta de resultado. Você enxerga isso também? Ou seja, a falta do apoio da faculdade e às vezes o próprio advogado não querendo se submeter a algo que é necessário? Sim. Eu entendo que sim, porque a faculdade não ensina ninguém a ser advogado. A faculdade ela nos prepara a entender de leis, a entender de doutrina, mas a entender de advocacia não. E aí a gente, pelo menos para mim ali na Jovem Advocacia, a grande dificuldade que eu tive foi essa questão da venda. Precificar o meu trabalho. Que legal. Então, assim, é uma dificuldade. Eu não me recordo de ter matéria sobre precificação de honorários. Não, com certeza não. O máximo que eles te falaram é assim, lá a OAB tem uma tabela de honorários, então olha lá. Exatamente. Tanto é que os primeiros a gente consultava a tabela para fazer o contrato de honorários. Então, é dentro disso. Então, a gente não aprende a venda. E o advogado, assim como a maioria das profissões, é venda. A gente está vendendo o nosso trabalho, vendendo a nossa expertise. Então, eu vejo com uma dificuldade que a faculdade nos coloca, que é exatamente não nos preparar para esse mercado de advocacia. E o segundo ponto, eu também vejo isso. O advogado com medo de se expor, de botar a cara dele... na verdade, colocar um rosto para o escritório dele. Sim. Então, às vezes a gente vê um escritório renomado, mas que às vezes não tem um rosto. E isso tem mudado, né? A gente tem visto que muitas pessoas e muitos grandes escritórios estão investindo na questão do marketing e estão colocando rosto nos escritórios, né? Até pouco tempo atrás a gente falava de alguns escritórios e não conseguia saber quem que era, o sobrenome que estava na parede. Agora não, agora a gente já consegue ver porque o marketing trouxe isso. E é impossível retroceder, doutor Luiz, não tem como mais. Porque... as pessoas vão evoluindo, então nessa trajetória de comunicação houve época onde o foco era no produto, ou seja, eu falava a característica do produto, aqui você pode comprar um Ford, você pode escolher entre preto e branco, no início da Revolução Industrial. Depois esse marketing vai mudando, hoje a gente está na era do foco no cliente, só que essa evolução ainda levou para um outro nível
onde pessoas se conectam com pessoas. E aí a gente percebe, por exemplo, o João Adib, que não precisaria, hoje ele é uma das pessoas mais seguidas no Instagram, o João Adib da CIMED. É um cara que bota o rosto no Luciano Huck 5 horas da tarde, alguém que patrocina a seleção brasileira. Em tese ele não precisaria, mas ele entendeu o jogo, que as pessoas se conectam com pessoas. E o mais legal, nenhuma vez que ele abre a câmera, ele abre para falar da dipirona. Ele não fala, olha, a minha dipirona ela é mais concentrada. Sim. Ou o meu lubrigueiro é muito melhor do que o concorrente. Não. Ele simplesmente mostra quem ele é, o time que ele torce, a família que ele tem, o que ele acredita como pessoa e como ele trata todo mundo que está ao redor. Sim. Essa é a nova dinâmica e não tem como fugir disso. Inclusive, se a gente for olhar, né? Quantas pessoas que seguem o Instagram de um escritório e quantas pessoas que vai seguir do profissional? Porque não tem graça nenhuma seguir o Instagram do escritório, né? Na verdade, a pessoa quer ver o que você faz, né? O que você faz, quem você é. Seus princípios e o Instagram, não só o Instagram, mas outras redes sociais, elas nos trouxeram essa possibilidade de abertura. É lógico que tudo, assim como tudo na vida, tem suas benesses e seus reveses, mas ele trouxe essa, vamos colocar assim, essa abertura de exposição dos advogados, dos escritórios de advocacia, e exatamente para trazer. E aí o cliente também entender, será que eu me conecto com aquela pessoa? Exato. Eu vejo que muitos estão escolhendo o advogado muito por isso. Talvez é bom demais, mas não é um espírito que vai com o meu espírito, exatamente, né? No nosso nicho de atuação, principalmente ali do produtor rural, eles já têm um entendimento de uma coisa mais profissional, Sim. menos midiática, em que eles não aparecem tanto. Mas eles gostam de saber quem você é, o que você está fazendo, né? Muito bom. Doutor, que bom falar com você. Tava com saudade de falar com você. Tava com saudade demais, cara. Então a gente dividiu aqui primeiro, né? A falta da faculdade trazer isso para o advogado. Falamos também do medo que o advogado tem de se expor, só que ele não tem mais opção. Sim. E eu quero trazer uma outra vertente para você. Te colocar numa saia justa aqui agora. Tá bem. Reserva de mercado. Isso existe, né, Luiz Gustavo? Eu entendo que sim, Diego. Entendo porque, principalmente para o jovem advogado, como eu disse, o número de advogados que tem em Goiás, no Brasil... 1.300.000 advogados no Brasil. Olha só. Então, a gente vê uma quantidade muito grande de advogado. Então, principalmente para aquele advogado que está começando, está querendo se posicionar, não sabe qual nicho que ele vai, fica difícil, não tem acesso aos bons clientes, né? Então, talvez o marketing seja uma saída, mas precisaria de um apoio maior, né? De quem está ali dentro da OAB, de ajudar a impulsionar isso, né? Até a OAB tem ali aquela parte da jovem advocacia que pensa em algumas soluções para essas questões, mas entendo que seria bom também ter uma participação, uma ajuda maior, um coleguismo maior, estar lado a lado com esses jovens advogados, principalmente, para exatamente vencer essa reserva de mercado, que ela já existe por si só. Porque o advogado, diferentemente de qualquer outra empresa que vende determinado produto, que estaria ali em competição e você escolhe o produto, seja porque você tem mais afinidade com a forma daquele produto, o gosto, enfim. Do advogado é uma questão que é a confiança, né? Talvez seja a primeira característica que um cliente procura em nós, é olhar nos nossos olhos e sentir confiança. Então, por isso que, voltando lá no assunto da IA, não acho que a IA vai substituir o advogado, apesar de ajudar bastante, como você disse, não substitui porque ela não tem esse olho no olho. Não. Ela não consegue chegar no coração do cliente. Então, essa reserva de mercado, ela tem que ser vencida, mas precisa do apoio daqueles que já estão no mercado há mais tempo, né? E muito bom sua fala. E quando a gente vai olhar as normativas, não sei se você vai recordar, porque é muita coisa que você tem que estudar. Mas uma palavra que a normativa usa é assim, olha, tem que tomar cuidado com a mercantilização da advocacia. Né? A advocacia não pode virar algo mercantil, uma moeda de troca, a gente tem que ter um posicionamento.
Só que quando a gente olha para o mercado, o Dr. Luiz Gustavo, isso vai contra a tendência atual. A gente vê aí, ó, a área da medicina, cada dia mais os médicos mostrando a cara, falando de medicina, falando de tratamento, falando de como pode ajudar as pessoas. A gente vê engenheiros, a gente vê arquitetos, nós vemos todas as profissões andando, progredindo, e a gente percebe que ainda no direito existe essa coisa muito procedimental, muito arcaica, muito retrógrada. Inclusive não tem nada a ver, mas eu vou trazer aqui até uma dificuldade que nós tivemos de trazer uma escrita que seja mais perto do público comum. Foi uma batalha que nós tivemos muitos anos, de que o advogado escrevesse de maneira que qualquer um pudesse ler. Então a gente percebe que no nosso mercado isso está muito enraizado. Só que a OAB, ela deveria olhar para o nosso sistema judiciário como um todo, porque não é só o advogado que tem que pagar esse preço. Por que que os ministros do Supremo, eles têm um monte de familiares com o escritório de advocacia? Isso é um ponto interessante, né, Diego? Assim, na verdade, não poderia. Mas há essa prática, né? E então, essa reserva de mercado acaba acontecendo, como eu falei, principalmente pelos aqueles que já estão consolidados ali, né? E com essa reserva de mercado ficando cada vez mais ajustada, mais delimitada a uma pequena oligarquia ali, fica difícil, principalmente, volto a dizer, ao jovem advogado. Mas há duas coisas assim que eu ressalto que dá para vencer essa reserva de mercado. Uma é a boa atuação. É ser você um bom advogado. O que é ser um bom advogado? Ser um bom advogado não é ter só o conhecimento técnico, é aliar técnica com amor. Por quê? Porque não basta você saber de lei, você precisa amar o que você faz. Não no sentido no sentido de amar, acordar todo feliz, porque isso aí, acordar feliz, a gente acorda para ficar com os nossos filhos, né? Exatamente. A gente faz o que tem que fazer. Sim. Então, tem um santo católico que eu gosto bastante, que é São José Maria Escrivá, que ele fala uma frase que eu carrego bastante comigo, que é: fazes o que deves e está no que fazes. Então, a gente, através dessa técnica aliada com amor, a gente consegue vencer essa barreira. Consegue vencer. E o jovem advogado, ele tem que entender isso. Se ele amar no sentido de amar o que ele está fazendo, entender que o que ele está fazendo pode mudar a vida das pessoas, como a gente falou no começo dessa conversa, ele tem chance de vencer essa barreira de reserva de mercado. E você tocou num ponto interessantíssimo, Luiz Gustavo. O que acontece? Resumidamente, o que a advocacia é? Ela é prestação de serviço. Sim. E a natureza clássica, né? Qual que é o maior canal de aquisição de um prestador de serviço? Isso aí é básico, gente, é indicação. Sim. Né? Você já reparou que quando você vai ali consertar seu carro e você não tem o cara que é ali uma pessoa que você conhece, que você confia, você vai ligar para um amigo: Luiz Gustavo, você conhece aí um mecânico bom? Você conhece aí um pedreiro bom? Você conhece um lanterneiro bom? Porque a prestação de serviço, a natureza básica dela é a indicação. Então, muito boa sua dica aqui em relação a ter essa boa atuação, porque naturalmente vai colher fruto. Sim. Só que, qual que é o dilema disso aqui, Luiz Gustavo? Um advogado, para colher frutos de uma boa atuação, ele vai precisar viver o que o Luiz Gustavo viveu, 22 anos. Porque não é do dia para a noite que eu vou colher os frutos de uma boa atuação. E aí, o que eu te provoco agora? Nunca nós tivemos tanta oportunidade de mostrar quem a gente é como agora, porque hoje nós vivemos no mundo digital. Como é que você vê esse mundo digital para esse jovem advogado que sabe que tem que ser um bom advogado, mas quer encurtar um pouco o caminho? O mundo digital vai ajudar na medida em que ele alcança uma posição dentro do mercado, né? Ele pode transformar ali, colocar a sua marca através da forma como ele dialoga com o seu público, mas eu acho que o primeiro ponto que o jovem advogado tem é entender qual é o nicho dele. Eu acho que isso é muito importante, com quem ele fala, qual é o público dele, porque isso vai definir principalmente as diretrizes que ele vai pautar, o caminho que ele vai pautar
na atuação dele, nessa exposição dele, e isso pode atalhar, porque eu vejo que lá no começo, se eu tivesse essa orientação de segmente, olha o que você quer atuar, talvez eu teria encurtado essa Então, trajetória. se você tem uma dica para alguém que está iniciando agora, primeiramente não atire para todos os lados, encontre o nicho e vai ganhar dinheiro lá. Exatamente, porque aí você vai começar a se especializar. Eu conheço alguns profissionais porque aí você se torna referência, né? Uhum. E ao se tornar referência, aquilo que você falou, alguém vai te indicar, porque você é referência naquele assunto, né? Conheço vários jovens advogados, lembro de um colega aqui que atua exclusivamente com questões relacionadas a concursos públicos, aquelas questões de não passou no TAF e tudo mais, nem é amigo meu. Eu encontrei ele numa sustentação oral, ele puxou conversa, a gente conversando, ele falou que atuava, eu falei, rapaz, o cara novo, por que ele está indo para essa linha? E hoje ele é conhecido só por atuar com isso. E faz muito dinheiro. E faz com muito certeza. Exatamente porque ele segmenta e ele se torna especialista naquilo. Então eu vejo que ainda mais num mercado tão amplo de advogados, se especializar talvez seja a saída de encurtamento. Lógico, algumas coisas que a gente não encurta na vida, né? A experiência é uma delas. Sim. Não adianta. Por mais que você estude, se dedique, apareça nas redes, você não vai ter o que a experiência te dá. Mas te daria uma possibilidade de você já saber lá na frente qual mercado que você quer atuar. Então, talvez no início da carreira se associar a um grande escritório seja uma boa alternativa para esse advogado. Pode ser, depende, como eu estava te falando, Diego, depende do que você quer fazer, do que você quer o seu objetivo. Você quer montar um escritório? Então eu digo, não vá se associar. Agora, se você quer um crescimento de carreira dentro de um escritório de advocacia, vá. Se você quer, por exemplo, tem muita gente que sonha em atuar num escritório renomado de São Paulo que tem filial em Goiânia. Então, faça o seu projeto lá dentro. Sim. Mas já vá com isso preparado. Por exemplo, esse que quer crescer dentro de um escritório, ele não tem tanta necessidade de estar se expondo na mídia como aquele que quer seguir carreira solo. Ele só quer uma carreira corporativa, né? Essa provocação, Luiz, ela vem justamente porque, assim, a gente vive na era das oportunidades. Então, olha que coisa mais linda que a gente está fazendo aqui agora. A gente está sentado, estamos gravando esse podcast, estamos aqui na minha rede social, ele vai para o YouTube. Às vezes agora está sendo visto por 12, 14, 20, 25 pessoas. Coisas que antigamente seriam impossíveis para a gente. Quando a gente olha para o marketing tradicional, o que era o marketing tradicional? Ou você vai para um rádio, ou você vai para uma TV, ou você faz outdoor, ou você faz panfletagem. Mas vocês percebem que tudo era muito caro? Quanto tempo que você precisaria para poder pegar uma grade de TV e falar 30 segundos? Quanto que você investiria para aparecer no rádio? Sim. Quanto que você investiria para estar no outdoor? Então a internet, eu não tenho dúvida, Dr. Luiz, que ela é a democratização da voz. Sim. Você tem o direito até de falar as coisas erradas, você tem o direito até de ensinar errado e depois o mercado que te cobre. Então, aquela dificuldade que nós tínhamos lá em 2009, eu acredito que ela não pode ser uma âncora para justificar fracasso no mundo que a gente vive hoje. Então, esse profissional, ele tem a internet a seu favor, ele tem as câmeras, ele tem o vídeo, ele pode mostrar o trabalho dele e a partir daí começar a ter o próprio resultado. Sim, claro. Ele tem as possibilidades, aquela questão, né? Se a gente falasse com os nossos pais sobre a nossa época, eles iam falar, não, vocês têm muito mais oportunidade do que eu. E agora é a gente que está falando isso. Mas realmente tem. A internet... Não é só nostalgia, não. Não é só nostalgia. A internet tem esse lado bom e esse lado... É você saber utilizá-la, né? Então, é muito bacana isso, porque democratiza e possibilita a esse jovem advogado exatamente isso, se expor, mostrar a sua capacidade e, com isso, galgar bons frutos. Legal. E quando a gente vai conversando aqui, eu vou lembrando do meu início também, né? Lembra que eu ia te contar uma história. Eu e o Luiz Gustavo, a gente não nasceu em família rica, a gente estudou junto na Católica ali, mas como a gente convivia bastante, a gente conhece a realidade financeira de cada um. E a gente sabe que na advocacia, se você é bem nascido, as coisas são mais fáceis. Não é o nosso caso.
tudo que ele conseguiu foi fruto de muito trabalho e dedicação e ele está de parabéns. Só que lá no início da advocacia não tinha internet. Na verdade, nós somos da época do Orkut, né, doutor? Exatamente, Nós somos da época do Orkut, MSN. das comunidades do Orkut. E aí, na época, Luiz, eu encontrei uma oportunidade. Era assim, ó. Existia uma normativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O que eles faziam? Eles exigiam que todo pet shop tivesse um veterinário lá. Só que era uma normativa, não estava na lei, ninguém regulamentou aquilo ali. O que era? Reserva de mercado. Ou seja, o Conselho Regional de Medicina Veterinária estava reservando o mercado para que o veterinário tivesse em todo o pet shop. Na prática, era ridículo. Sim. Porque um pet shop de 10 por 2, 3 por 4, um veterinário ali fazendo o quê? Sendo que na prática, o que esse veterinário fazia? Ele assinava o livro de responsável técnico no final do mês. E aí o pessoal ia lá fiscalizar. Via aquilo ali, a lei não amparava, entrava com mandado de segurança na Justiça Federal. Fiz muitos mandados, ganhei um dinheirinho bom para aquela época. Só que qual que era a minha estratégia de marketing naquela época? O que eu fiz, pessoal? Tinha aquelas listas telefônicas. Aí eu tinha a lista telefônica, eu olhava os pet shop de Goiânia, e aí eu pegava esse telefone desse pet shop, eu pegava o endereço desse pet shop, fazia uma carta para ele explicando o problema dele, que eu conseguia resolver para essa pessoa entrar em contato e colocava o meu cartão dentro. E espalhei por Goiânia. Não demoraram um mês e meio, eu fui chamado na OAB para responder um processo administrativo disciplinar, porque aquele marketing que eu fazia infringia as normas legais. Então, você imagina um jovem de 22 anos levar essa primeira carteirada assim na cara de responder um processo. Quando a gente é jovem, a gente tem muito medo de tudo. Então, foi a experiência que eu tive, de me desdobrar, mesmo sem muitos recursos, mas com o que eu tinha, eu fui lá e fiz e deu muito certo. E é uma história que eu gosto de contar. Não, eu acho bacana demais. Assim, te conheço, você está na posição que você está hoje, é fruto de muito trabalho, muita dedicação sua, conheço a sua história, conheço a história da sua família, cara. E assim, as pessoas não têm ideia de quanto você é batalhador, quanto você construiu uma linda trajetória, assim, e eu tenho muito orgulho da sua história, viu, Diego? Obrigado. Doutor, vamos continuar aqui. O que vai, daqui para frente, diferenciar o advogado que cresce daquele que vai se tornar irrelevante, na sua visão? Na minha visão, é exatamente entender o negócio do seu cliente. Eu vejo que isso tem sido um diferencial muito grande, porque, principalmente nessas áreas que nós atuamos, os advogados querem atuar de qualquer forma sem entender o negócio do seu cliente. E isso é primordial para uma área empresarial, para uma área rural, você entender o que é os anseios do seu cliente. Mas eu acho que, e entendo, na verdade, que se aplica a todas as áreas do direito. Você entender qual é o anseio, qual é a dor do seu cliente. E você vivenciar essa dor, logicamente não trazendo para você, mas vivenciar essa dor junto com o cliente. O cliente, ele quer este atendimento personalíssimo, que é outra característica que eu vejo que falta muito a escritório de advocacia. Às vezes ele vem e fecha o contrato, eu vou fechar o contrato com o Diego. Aí você fecha o contrato, que você me falou do pós-venda, e aí o pós-venda ele vai tratar com qualquer advogado do escritório. Não tem importância, mas se ele fechou o contrato com você, é com você que ele quer falar. Eu vejo que falta muito isso para os escritórios de advocacia. Muito bom. Eu também acredito, as pessoas elas necessitam desse profissional mais próximo, não tem como fugir desse nível, e quem entender isso vai crescer mais rápido. Doutor, para a gente finalizar aqui, depois de tudo que você viu, construiu, evitou, me diz aí, o que você hoje não negocia? O que eu não negocio? Boa pergunta, hein? O que eu não negocio? Independentemente de dinheiro que esteja envolvido, oportunidade, momento. Cara, não negocio os meus princípios. Aquilo que eu tenho de princípio eu não negocio. Não tem valor, não tem como eu negociar isso. Então, aquilo que eu acredito e tenho como princípios na minha vida não entra em negociação. Por maior que seja a proposta financeira que me façam, não negocio.
É, isso é bom demais porque a gente que vive, né, construindo, fazendo, é uma pergunta que eu te fiz, mas que eu faço para mim mesmo. E olhando para a minha trajetória, qualquer lugar que eu tenho que deixar de ser eu para me encaixar também não faz sentido. E é por isso que eu desejo tanto voltar com tanta força para a advocacia, para ajudar empresários, para ajudar pessoas que passaram o que eu passo todos os dias, porque eu acredito do fundo do meu coração que o empresário ele é o motor desse país, é ele que coloca dinheiro na mesa. Quando a gente vê como o nosso país é fatiado, 50 milhões recebendo benefício do governo, dois quartos da população não são produtivos, acaba que um quarto do que é produzido de Carrega todo grana mundo. é pelo empresário. E diferentemente do que muitas pessoas pensam, não são as grandes empresas que trazem o dinheiro para a economia. É justamente aquela pessoa ali que tem uma padaria, é o cara que tem uma mecânica, é o produtor rural de um pequeno módulo. São essas pessoas que juntas elas conseguem mover esse país mesmo num momento tão difícil. Sim, sim, é extremamente importante. Você falando de você vir, eu vejo que você tem esse olhar diferencial, que é porque a gente é amigo, né, Carlos? Mas você tem esse diferencial, esse olhar para o negócio do cliente, exatamente porque você já passou essas situações que esses empresários estão passando, então você entende as dores deles. Então você sabe, seria o médico do negócio dele. Sim. E consegue achar uma solução ali. Então, eu vejo que a advocacia precisa de mais profissionais assim, da gente atuar com esse amor, com essa atenção aos nossos clientes e principalmente empresário produtor rural que já sofre tanto. É igual você falou, parece que o país inteiro está nas costas deles. Sim. Né? E aí o peso é muito difícil, é muito complicado. Por isso eu sempre digo, para você crescer, um empresário, um produtor rural, ele tem que procurar ter essa assistência com o seu advogado, mesmo antes de qualquer problema. Exatamente para evitar o problema. Ele já tem tanto problema, às vezes ele pensa assim, não, esse problema aqui, porque o negócio dele, ele não entende de leis, de resolver esse problema. O negócio dele é fazer dinheiro, o negócio dele é tocar o negócio dele. Então ele tem que ter esse apoio para resolver esses problemas para ele. E você, enquanto advogado, que tem muita experiência, o que você acha que falta da nossa parte, enquanto advogado, de clareza, de comunicação? Porque, assim, parece tão óbvio, mas até hoje muitas pessoas não entenderam ainda que o grande sucesso está na prevenção. Sim, sim. Né? Está na estratégia, está no planejamento. O que a gente pode fazer para que essas pessoas entendam realmente que existe muito problema que a gente pode evitar, existe muita solução que pode vir antes do problema existir, evitando dor de cabeça? Eu acho que aí entra a parte do saber vender, né? É saber vender esse preventivo. Saber mostrar para o empresário, para o produtor rural, qual o benefício que ele vai ter com isso. Porque, querendo ou não, o produtor rural, o empresário, ele vai estar atento ao que isso vai me trazer um retorno financeiro. Ele está preocupado, como você bem disse, com caixa do final do mês. O produtor rural está preocupado com o recebimento dele do final da safra, da safrinha. E aí, o que você pode trazer, a pergunta que eu acho que nós advogados devemos fazer é o que eu trago de benefício para esse cliente. E aí, com isso, sistematizar um meio de mostrar o benefício do serviço que eu vou prestar. E aí, trazer valor para a minha advocacia, trazendo valor, agregando valor, e você consegue vender isso. Você me deu um insight maravilhoso aqui, porque, por exemplo, o cliente vai chegar até a mim por um motivo. Sei lá, quero fazer uma recuperação judicial, deu um problema no meu fundo rural. Ok. Só que a partir do momento que eu abro essa escuta ativa do meu cliente e eu entendo o panorama dele, eu posso, inclusive, criar no meu escritório produtos que irão atender esse empresário, esse produtor. Claro. Eu posso, de maneira personalizada, a partir do momento que eu ganhei confiança, que ele entendeu o meu trabalho, e aí oferecer um outro produto, que eu já criei relacionamento, ele já sabe o resultado que eu dou, e aí eu aumento o meu ticket médio. Às vezes eu estou faturando ali 5, 6 mil reais de assessoria por mês, consigo levar 10, 15, porque eu consegui mostrar para esse produtor que existem outros pontos a serem defendidos. Tem um advogado extremamente famoso aí, principalmente nas redes sociais, faz um marketing melhor do que muita gente, e lá de São Paulo, que o negócio dele foi esse.
Ele tinha uma tese tributária, vendia essa tese para as empresas tinham um benefício, e com esse benefício ele acabava vendendo os outros produtos que ele tinha no escritório. Claro. Você cria relacionamento, você Sim. entende o cara, você vai falar, tá, e aí, como é que tá aqui o seu trabalhista? Você tem passivo Sim. trabalhista? Exato. Como é que é a sua relação com os seus empregados? O pessoal falta muito, e aí você vai entendendo a dinâmica de como ele trabalha. E aí, você tem muito contrato, como é que é o seu capital de giro? Exato, e aí ele vem. O que ele fazia? Exatamente isso, ele trazia um valor para o serviço dele, ele já gerava valor para o cliente, e da medida que ele gerava esse valor para o cliente, aí ele já conseguia vender também os outros produtos dele. Legal, mas você sabe quem nunca vai conseguir fazer isso aqui? Um advogado que até hoje, a gente falou muito de pensamento arcaico, né? Um advogado que até hoje ele está com aquele pensamento, para eu escutar o cliente eu quero cobrar uma consulta. Sabe onde eu vejo muitos advogados errando, doutor? E eu não quero que quem está ouvindo a gente aqui erre. As pessoas até hoje elas confundem atendimento com consulta. Sim. Porque é impossível eu fechar um contrato sem atender o meu cliente. Não tem como. Então eu tenho que atender, eu tenho que ver a realidade dele, eu tenho que saber a dificuldade. Querendo ou não, eu vou gerar um valor para ele sim. Eu vou dar uma dica para ele, eu vou, de alguma maneira, gerar valor na vida dele. Pode ser que isso vire uma consulta? Pode, mas pode ser que isso vire também um contrato. Então, é impossível o advogado fechar bons contratos se ele não estiver disposto a atender os seus clientes. Você concorda? Concordo plenamente. A diferença está na personalização, hoje em dia. Você tem que ter um diferencial. A gente está falando aí de um mercado tão cheio de advogados, mas então você tem que ter um diferencial. E o diferencial que eu vejo é exatamente esse atendimento personalizado, esse atendimento de ouvir. É atender o seu cliente, estar disponível para ele, estar acessível para ele. Porque muitos advogados, pelo menos é a reclamação que a gente ouve bastante no escritório, eu fechei com um tal advogado, é bom, não é que ele é ruim, ele é bom tecnicamente. Só que o problema é que eu não consigo falar com ele. E aí... Inacessível. Totalmente inacessível. Eu consigo falar, mas não são com sócios do escritório que foram tanto tempo atrás de mim para fechar o contrato e agora não consigo falar. Então, a gente, no nosso escritório, por exemplo, a gente tem uma técnica diferenciada desse pós-venda de exatamente ter esta proximidade com os nossos clientes. Então, nós os 3 sócios, nós estamos sempre em contato direto com esses clientes. E as demandas, às vezes, eles mandam demandas lá que nem vão virar processo, que nem estão no contrato de honorários que a gente fechou com eles. Mas não custa nada atender exatamente porque eu gero valor para ele. E ele vai lembrar de mim. Ele lembrando de mim, assim que ele tiver um problema, ele já está me ligando de novo. Entendeu? Que legal. Doutor, que papo bom. Excelente. Que bom te rever, que papo gostoso. Espero muito que de alguma maneira a gente tenha ajudado quem nos ouviu. Eu acredito que a gente trouxe informações úteis, né? A gente abriu aqui a mente do produtor, do empresário, das pessoas que vivem no dia a dia a esse mecanismo tão importante que é a recuperação judicial e tantos outros. Basta procurar um advogado qualificado para entender que a única coisa que a gente não resolve é a morte, né? Exato. Mas tirando a morte, a gente resolve qualquer coisa. O advogado tem que resolver qualquer coisa, né? Que bom. Você tem um recado final pro pessoal? Não, o recado final é: entendam que processos também são pessoas e que você tem que valorizar e colocar a sua vida naquilo que você está fazendo. Deixo aqui mais uma vez a frase de São José Maria Escrivá: faz o que deve estar no que faz. Que legal. Obrigado demais pela sua presença, obrigado pela moral. Não vai ficar só nisso, não. Nós vamos bater mais papo aí, porque hoje nós só conversamos de uma coisa, né? Dá para conversar de tanta coisa. Exato. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Diegão. Tamo junto. Até a última flecha. Até mais.